No primeiro vídeo dessa série, eu te falei o que é Loop Engineering, onde você basicamente para de operar a IA no braço, prompt por prompt, e passa a desenhar um loop que opera ela por você. Só que aí, a pergunta de quem realmente vai usar isso no dia a dia é, beleza, mas como que eu rodo esse loop? Que tipo de loop, com qual modelo, e como é que eu não deixo ele se perder no meio do caminho? Porque assim, ó, existe uma diferença gigante entre um loop que trabalha sozinho e te devolve o serviço pronto, e um loop que roda por horas, gasta um monte de token e te devolve uma bagunça. E na maioria das vezes, essa diferença nem é o modelo especificadamente, tá? É mais o tipo de loop que você escolheu e como que você gerencia ele por baixo dos panos. Então nesse vídeo, o segundo da série, eu vou te mostrar os padrões que eu de fato uso para fazer um loop trabalhar sozinho. Bora lá? Rapidinho, só pra gente se situar então. No primeiro vídeo, a ideia foi entender o que é o loop, né? E por que ele só ficou possível agora. Agora, nesse segundo vídeo, a gente vai para o lado prático, os tipos de loop e como rodar cada um da maneira certa. E a primeira grande divisão que a gente tem que ter aqui, a mais importante de todas na realidade, é essa. Existe um loop que ele é determinístico, certo? Ele é feito via algoritmo, e tem um loop que ele é 100% agêntico. Parece que isso aqui é só um detalhe técnico, tá? Mas é essa diferença que decide qual modelo você usa e quanto que você vai gastar. Vamos iniciar pelo loop determinístico. No loop determinístico, basicamente tu cria um script e a cada nova execução, a cada novo round, ele abre uma sessão nova. Ou seja, todo o contexto antigo ele é jogado fora e um novo contexto ele é iniciado. É assim, por exemplo, que o Compose, a ferramenta que eu criei, atua hoje. E como cada round ele começa do zero, sem lembrar de nada do round anterior, nesse modelo de loop, você precisa que um arquivo de memória transitória esteja sempre sendo gravado pelo modelo. Então você tem que colocar lá via System Prompt para que sempre ao fechar uma run ou antes de compactar, ele grave tudo que aconteceu daquela memória transitória. Um lugar em disco para guardar o que foi feito vai ajudar muito para na próxima run ele lembrar do que aconteceu, porque ele não lembra das coisas da run anterior. E aqui tem um detalhe de custo que quase ninguém comenta. Principalmente se você já está usando esses modelos que têm uma característica de long running, como GPT 5.6 Sol, Fable ou qualquer um outro desses, que tem um reasoning muito alto, ou seja, pensa muito antes de executar alguma coisa. Nesses modelos, o mais custoso é o contexto inicial. Então, toda vez que você inicia uma run nova, você perde muito tempo de reasoning só nessa formulação inicial de contexto. E aqui que entra um ponto interessante. Nesse modelo determinístico, quanto maior for o modelo em termos de long running, pior é. Porque você acaba pagando aquele reasoning inicial caro, run atrás de run, e sempre jogando tudo fora no round seguinte. Então, se o seu loop ele já tem um bom aparato de artefatos, de estado salvo, o melhor é usar um modelo não tão focado em long running, ou então baixar um pouco o reasoning desse modelo, para não acabar pagando caro por uma coisa que vai ser descartada depois. Nesse caso, ter muito long running pode acabar atrasando muito a entrega de uma tarefa. Porque, basicamente, né, por exemplo, no processo de spec driven, onde a gente pega uma spec e quebra ela em tarefas, toda tarefa, um modelo com muito long running, ele vai pensar muito até executar aquela tarefa. E como a gente já tem artefatos nesse modelo de spec driven bem definidos, a gente precisa que aconteça uma execução mais rápida. Então, colocar muito reasoning ali nesses modelos frontier, como o GPT 5.6 e Fable, pode acabar fazendo com que uma tarefa leve muito tempo, porque ele sempre vai fazer um reasoning muito alto. Então existe uma melhor maneira de uso para esse tipo de loop determinístico. Agora, o loop agêntico, ele normalmente roda usando um comando, né, que a maioria dos harness tem, que é o /go, que é um comando que cada harness implementa de uma forma, mas por baixo dos panos ele é muito parecido com um half loop, tá? E hoje já é bem comum, assim, a maioria dos harness, como Cloud Code, Codex, o Hermes, eles implementam esse comando. Nesse tipo de loop, o agente ele nunca faz uma run nova, tá? Ele fica iterando sempre na mesma run, compactando o contexto conforme ela vai enchendo. Então, esse tipo de loop depende não só do modelo, mas também do harness. E para mim, hoje, o harness que mais consegue entregar esse tipo de loop, né,
com o /Go é de longe o Codex. O Codex de fato evoluiu muito em relação à compactação. Cara, assim, num nível absurdo, tá? E realmente parece que a compactação, assim, nem faz mais tanto efeito, sabe? De tão eficiente que ela tá, de tão efetiva que ela tá. E aí tu combina essa função tão boa do harness, né, com um modelo novo, como o GPT 5.6, que tem um treinamento na própria base de conhecimento do harness, ou seja, tudo que é gerado de JSON, de log do Codex, depois é usado para a base de treinamento do modelo. É um processo de retroalimentação. O modelo ele vai ficando melhor conforme o Codex vai sendo mais usado em long running tasks. Então, sempre o próximo modelo GPT, ele vai ficar melhor em long running tasks por causa desse treinamento que ele mesmo fez com os dados do Codex. Só que, como eu falei, nesse modelo de loop, tu depende da compactação. E quem julga se aquilo acabou de fato ou não é o próprio modelo. Por isso que é interessante você sempre ter bons gates de verificação, tá? Para garantir que o modelo ele não vai acabar se perdendo no meio do caminho. E aí, muita gente fala que Spec Driven meio que morre quando a gente entra nesses loops agênticos de long run tasks. Só que nos meus testes, sendo bem honesto com vocês, eu testei os dois, tá? Eu testei Spec Driven quebrando em tasks tradicional em loop determinístico e testei também Spec Driven quebrando em tasks em loop agêntico e testei também sem quebrar em tasks, tá? Eu acabei identificando o contrário. Quando você não tem uma quebra de tarefas específica, quando você pega uma spec inteira e simplesmente dá para o modelo executar em loop, eu achei que ele deixa a desejar na definição das tarefas em runtime. Não só a definição, mas também na execução, tá? O resultado, para mim, pareceu pior e mais demorado. Agora, quando você define previamente os artefatos que vão ser utilizados como estado, já faz a quebra das tasks e deixa o modelo preencher critérios de sucesso, a lista de testes, a descrição mínima, tudo certinho por task, para mim, me pareceu que o resultado melhorou bastante, tá? Então, pelo menos nos meus testes, definir o estado antes traz um melhor resultado, né? Trouxe um melhor resultado, mesmo quando o loop não era determinístico. E se você curte esse tipo de assunto, quer saber mais sobre Loop Engineering, não esquece, já deixa o like aqui e me segue para mais conteúdo como esse. Agora vamos falar sobre os padrões, tá? Um dos padrões que eu sei que são um dos mais úteis quando a gente faz Loop Engineering é o que eu chamo de padrão Judge, ou seja, um agente juiz que ele julga o que acontece no final de cada run. A ideia é basicamente assim: toda vez que uma run termina, né, toda vez que o agente fala que terminou aquela tarefa, você acaba subindo um segundo agente, que ele vai rodar em background, e o trabalho dele é julgar se de fato aquilo que foi proposto foi feito ou não. Ele é o dono da verdade, né? Então, o outro modelo diz que terminou, ele vai rodar em background e vai julgar se de fato aquilo terminou. E aí, tu consegue fazer isso através, por exemplo, de um stop hook, que a maioria dos harnesses hoje também tem, que é toda vez que a run acaba, né, que o modelo diz que acabou e faz um stop, esse hook ele é disparado. E o que ele acaba fazendo nesse stop? Você executa esse agente juiz, seja via comando, seja integrado no próprio harness, aí tem N maneiras, né, isso é determinístico de fato, e ele vai revisar o que foi feito naquela run e vai dizer se acabou ou não. E aí, se não acabou, ele mesmo retorna um novo prompt dizendo que a execução precisa continuar e nesse prompt já contém o que não foi feito, né? E assim tu tem de fato um ciclo de loop e judge, né, de outro agente julgando se aquilo ali terminou ou não. E esse padrão de judge, ele é muito bom, principalmente quando tu tá usando modelos que não são tão densos e não são tão focados em long run tasks. Tem os modelos frontier, só que aqueles não tão densos, entendeu? Que acabam encerrando o loop cedo demais. Eu diria que são modelos como Opus, Grok, Sonnet, mais ainda. Esses eles não são tão capazes em long run. Se tu der algo que precisa rodar durante horas e horas, eles não vão conseguir executar, eles acabam parando muito cedo. E aí que um padrão de judge ajuda bastante, né, a mitigar esse erro. Claro, dá para colocar um judge em modelos maiores também, como Fable ou GPT 5.6, mas
eu de fato não vejo tanta necessidade, tá? Eu acho meio desnecessário, eu acho um gasto desnecessário. Esse modelo, eles já conseguem segurar o loop sozinho por muito tempo. E isso já conecta com o próximo ponto, que é a diferença entre os modelos mais focados em long running e os que não têm tanta essa característica. Hoje, na minha visão, o Fable e o GPT 5.6, eles assim estão muito acima de todos os outros nesse quesito, tá? Eles conseguem realmente ficar muito tempo executando algo. Mesmo com compactação, atrás de compactação, eles guardam o resultado assim de uma maneira que é impressionante e, cara, podem rodar por dias, horas. Eu já tive alguns exemplos aqui que rodaram tipo mais de 2 dias. 2 dias rodando direto o modelo. Realmente é algo, cara, absurdo, né? Enquanto outros modelos não tão densos e sem essa capacidade, eles acabam encerrando o trabalho cedo. E aí que o Judge, né, esse padrão que eu falei, ele vai te ajudar bastante. Só que se tu só usar modelo frontier, como o GPT 5.6 ou Fable, tu vai acabar tendo um custo maior. E eu entendo que nem todo mundo pode rodar esses modelos sempre com valores de reasoning alto, porque realmente, de fato, não é barato. Então, a gente precisa, de certa forma, ter outras abordagens para conseguir usar modelos menores dentro desse padrão de loop engineering também, né? Modelos mais baratos, que consigam rodar por mais tempo, sem ter que ser esses modelos com preço muito mais caro. E tem uma abordagem também bem interessante, que é usar esses modelos mais densos, esses modelos focados em long run tasks como orquestradores. Ou seja, o modelo caro, ele não faz o trabalho de implementação, ele não faz todo o trabalho. Ele orquestra outros modelos menores, que não são tão caros, para fazer a parte de implementação e até mesmo review, tá? Deixa eu te dar um exemplo mais ou menos no meu dia a dia. Vamos dizer que eu tenho uma spec bem grande, tá? E eu quero executar algumas tarefas dela num loop agêntico. Eu quero usar um modelo para back-end e quero usar um outro modelo para front-end. No Compose, que ele trabalha com esse modelo de loop determinístico, isso é fácil. Eu consigo só definir qual modelo em qual tarefa e na hora de iniciar a nova run, ele bota aquele modelo. Só que agora, quando o loop ele não é determinístico, aí tu tem que passar isso via prompt e deixar com que o modelo orquestrador orquestre para cada tipo de tarefa. Então eu tenho um agente orquestrador que segura a run, faz de certa forma até o review, ele pode fazer, e orquestra outros agentes na hora de executar determinada tarefa. E aí eu falo para ele, ó, pro back-end, tu, sei lá, orquestra um GPT 5.6 Terra High, que é um modelo um pouco mais barato, né, ou medium, e por front-end, tu usa um Opus 4.8 ou um Grok 4.5, que vai entregar um front-end muito bom, mais rápido e com um preço menor. E aí o próprio modelo, na hora de executar uma das tarefas, ele vai pegar um ou outro, né, para fazer essa execução. E tu consegue fazer isso via Cloud, Codex, né, tu consegue fazer com que o harness execute e orquestre outro harness de inúmeras maneiras. Eu costumo fazer isso, tá? Eu gosto bastante dessa abordagem e vou te dizer que funciona muito bem aqui para mim, tá? Você ter um agente orquestrador e outros agentes fazendo a parte de execução, eu acho que para mim é um win-win assim muito bom de gasto de token e também de velocidade de execução. Agora, os dois últimos pontos, tá? Que acabam meio que amarrando tudo isso, o primeiro é a necessidade de ter uma abordagem de gerenciamento de estado durante o loop. Tá? Você tem que ter uma maneira de conseguir traquear tudo aquilo que está acontecendo durante cada run. No caso, dentro de um loop agêntico, né? Então, olha que interessante. Isso nem precisa ser uma parada determinística, tá? Isso pode ser feita via prompt mesmo. Ou até mesmo através de uma skill, algo assim. Você fala para o agente algo como, sei lá, escreve um YAML que vai traquear tudo que está sendo feito durante cada run. Vai mapear qual tarefa foi feita, qual é a próxima, qual é a lista de tarefa, as decisões que foram tomadas, os erros, os arquivos que foram modificados. Então, tu consegue, só passando via prompt ou via skill, com que o agente ele faça o próprio tracking, porque esses modelos eles estão bem inteligentes, eles conseguem ter isso na cabeça e, cara, executam muito bem, tá? Eu costumo bastante usar YAML para isso, eu gosto de
ter um arquivo state.yaml dentro da spec, né, que ele vai acabar guardando o estado daquela run que aconteceu. Então assim, vamos dizer lá que tu está numa spec e tem 10 tasks, o agente ele cria esse arquivo de estado e nesse state ele vai ter todas as informações para que aquelas 10 tasks sejam executadas uma por uma, seguindo um padrão formalizado, entendeu? E o último ponto, já que a gente falou de skills, né, que é criar skills para gerar esses loops que não são determinísticos. E eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma skill que eu uso bastante aqui, que ela se chama CY Loop Tasks. Essa skill, ela basicamente me ajuda a fazer loop engineering em cima de spec driven. Então, ela dá todo o aparato, toda a estrutura organizacional para que o loop aconteça da melhor maneira. Então, ela já tem um padrão de gerenciamento de estado, aquele state ali, .yaml que eu acabei de falar, e ela já fala como o modelo deve olhar a spec, o que tem que ser feito, quais são os gates de verificação, quais são as verificações finais, review, QA, tudo isso já está incluso dentro da skill. O que tem que acontecer depois de cada task finalizado tem que estar lá, tem que estar marcado na skill. Como que é o output final, o que precisa ser escrito em termos de memória. E cara, isso é muito bom, ajuda demais. E até mesmo tu consegue fazer com que algumas outras skills sejam habilitadas quando ele lê aquela skill. Então, tu consegue fazer esse link, né, e de fato gerar um processo eficiente de loop engineering. Eu, por exemplo, dentro dessa skill, eu gosto de fazer com que a implementação, né, no final dela, o modelo sempre faça um processo de QA report e QA execution, que são outras skills que eu já tenho. Então, o que acontece é que quando ele termina todas as tasks da spec, ele vai então fazer o report e o execution daquele QA. E ainda, depois de todos esses passos, eu ainda peço para ele executar uma outra skill, que é uma skill de Deep Review, que vai basicamente fazer um review de tudo que foi feito e vai gerar issues, que aí o próprio agente já pode trabalhar nessas issues e também resolver elas, cara, tudo numa run. Então ele vai fazer task a task, terminou a task, vai fazer o QA, terminou o QA, vai fazer o Deep Review e vai resolver o Deep Review. E se tu quiser ir além, tu pode ainda dizer para ele que depois de terminar o Deep Review, ele pode já abrir um pull request com uma description e fazer um squash merge. Assim, dá para ir bem longe e eu posso te garantir, tá? Esse processo, ele funciona muito bem, claro, com modelos como o GPT 5.6 ou Fable, ou se tu tiver um desses padrões de Judge quando tu estiver usando modelos não tão densos, tá? E aí, muitas vezes eu acabo até substituindo isso pelo próprio Compose, porque eu vejo cada vez mais. Então, muitas vezes eu até acabo substituindo o Compose por essa abordagem, porque eu vejo que cada vez mais o loop agêntico, ele acaba substituindo, de certa forma, a parte determinística, tá? Já que, se você quer um modelo Ride Reasoning, como o GPT 5.6, isolar o contexto no loop determinístico, ele vai te trazer um resultado pior, tá? Vai te trazer por causa desse alto consumo de formulação de contexto. Deixar o modelo se autogerenciar, deixar ele decidir como o loop vai acontecer, pelos meus testes eu tenho visto que traz um resultado melhor. E é isso, pessoal. Esse foi o segundo vídeo da série de Loop Engineering, né? A gente falou sobre a diferença entre o loop determinístico e o agêntico e sobre esses padrões, né? O padrão de Judge, a arquitetura de modelo, o gerenciamento de estado e as skills para gerar esse loop. Agora me conta aqui nos comentários. Tu já está rodando algum desse tipo de loop, determinístico ou agêntico, ou até o próprio Compose, né? Qual desses padrões que tu gostaria de testar primeiro no teu projeto? Comenta aqui, eu quero saber a opinião de vocês. E não se esquece, galera, já se inscreve, deixa o like. Cara, muito importante a inscrição de vocês, tá? Muito mesmo, é isso que dá força pra gente continuar criando conteúdos como esse. E é isso aí, valeu, até a próxima.